Assim, o Moro sai antes de você, não é? Sim. Então tá. Cara, a tua motivação pra ir percorrer esse caminho aí, ela acontece. Assim, minha pergunta na verdade é a seguinte: o processo todo da Lava Jato e tudo mais, naquele momento tu não estava pensando em ser político ou já estava pensando em ir pra política? Eu nunca tive vontade, Igor, de ser político. Nem hoje, para ser bem franco, eu tenho vontade de ser político. Minha vocação é de amor e de serviço. A questão é, onde no serviço público, nesse momento, eu posso fazer o meu melhor para as pessoas? Onde eu posso servir com excelência as pessoas? Por muito tempo foi no Ministério Público e a gente alcançou resultados inéditos. Só que chegou um momento em que eles não só destruíram o resultado do nosso trabalho, não só destruíram as condenações, mas eles passaram a tirar das nossas mãos os instrumentos de trabalho que a gente tinha para trabalhar. Acabou com a prisão em segunda instância, em decisão do Supremo em 2019. E hoje, se a pessoa é condenada em primeira instância, ela não vai para a cadeia. Oferece uma série de recursos. Em segunda instância, não vai para a cadeia. Vai para a terceira, mais muitos anos. É condenada de novo, confirmada a condenação e não vai para a cadeia. Mais muitos anos é confirmada a condenação numa quarta instância e a pessoa também não vai para a cadeia porque demorou tanto que acontece a prescrição, que é o cancelamento do crime porque demorou muito tempo o processo na justiça. E mais, o Congresso Nacional derrubou um outro instrumento. Assim, Eu acho assim, Sim. você tem que entender o seguinte, a gente fez a nossa parte. Eu era juiz, ele era promotor, a gente aplicou a lei, muita gente poderosa pela primeira vez nesse país foi presa. O pessoal inventa lá, foi perseguição do PT. Não foi perseguição do PT. Teve gente de vários partidos, PP, teve do próprio Eduardo Cunha, do PMDB, teve também gente do PT, mas porque era o governo federal, a administração pública federal, daqueles governos que estava contaminada. Quando foi investigar governos estaduais, como por exemplo lá no Rio de Janeiro, também teve resultados, como o Sérgio Cabral. Agora, a gente fez a nossa parte, só que a gente esperava que o sistema político, diante daqueles escândalos de corrupção, ele iria fazer a parte dele. Ou seja, aprovar leis mais rigorosas, aumentar mecanismos de transparência, para que não houvesse mais escândalos de corrupção. O que a gente viu, no entanto, foi principalmente o sistema político, e aqui faço de novo a ressalva, tem gente boa na política, mas tem um sistema que é cruel. O sistema político reagiu para impedir não novos escândalos de corrupção, mas principalmente novas investigações. E aí o caminho da política acaba se tornando inevitável. Eu tive em 2018, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, ou foi 2018 ou 2017, não importa. Conheci o Antônio Di Pietro, que era o procurador das Mãos Limpas, aquela operação italiana que teve um impacto enorme. Famosíssimo. Né? E ele falou para mim naquela época Muita gente poderosa foi pro espaço também nessa daí, né? Exatamente. Foi um espelho quase da Operação Lava Jato, né? Com as suas diferenças. Inclusive, ele depois foi para a política. E naquela época, a Lava Jato era muito festejada. Mas ele chegou para mim, nesse momento, a gente era aplaudido em todo lugar que ia efusivamente. Ele fez o seguinte alerta para mim: Moro, não se engane. Os seus inimigos vão todos se unir para destruí-lo. E foi isso que a gente viu. Então, você ir para a política agora é uma maneira de você dizer, olha, a gente não desiste. Vamos lutar, vamos mexer. É difícil? O pessoal diz, você é ingênuo, achando que vai chegar no Congresso e vai conseguir fazer alguma coisa. Olha, se a bandeira é difícil, não significa que você não vai lutar por ela. Você tem que tentar criar as condições políticas para isso. E isso tem que ser feito independentemente do que aconteça até nessas eleições presidenciais. Bom, Igor, deixa eu só complementar com o que aconteceu no Congresso Nacional com outro importante instrumento de combate à corrupção nosso, que era a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a pessoa que é dentista, ela usa lá instrumentos para obturar dentes, a pessoa que é médica usa lá um estetoscópio para ouvir o coração, medir a pressão. Cada um tem seus instrumentos de trabalho. Nós, como promotores, juízes, a gente tem nossos instrumentos de trabalho que estão na lei. Uma das leis centrais para a gente atuar contra a corrupção era a Lei de Improbidade Administrativa, que servia para a gente recuperar o dinheiro desviado e multar com pesadas multas quem praticasse corrupção. Aí o Congresso estava sendo... O que exatamente prevê ali, em linhas gerais, a lei da improbidade administrativa? A lei da improbidade, ela previa uma série de comportamentos como improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito do agente público, quando o cara aparece com Ferrari, o cara era prefeito, entrou com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele está andando de Ferrari, viajando para o exterior todo final de semana. Isso era uma improbidade administrativa.
E quando a pessoa praticava uma improbidade administrativa, como enriquecer ilicitamente, sem Monte fonte de comprovada, casa. você consegue recuperar o dinheiro que a pessoa desviou e consegue multar ela com multas pesadas. Então, as pessoas que praticaram corrupção na Lava Jato, elas praticaram não só o crime de corrupção, mas praticaram também, simultaneamente, atos de improbidade administrativa, porque a corrupção é um ato de improbidade administrativa. E a gente tinha essa lei que nos permitia punir, recuperar o dinheiro, e por conta disso a gente acionou, entrou com ações contra partidos políticos e políticos para recuperar e multar os políticos da Lava Jato em mais de 40 bilhões de reais, inclusive os partidos. Aí o que eles fizeram no ano passado? Eles destruíram a lei de improbidade. Ela podia ser aperfeiçoada, tinha coisas lá para serem melhoradas, mas eles jogaram fora, junto com a água suja do banho, o bebê que estava sendo lavado. Hoje, se alguém te pedir propina, isso não é mais improbidade administrativa. Se você não pagar e essa pessoa te chantagear, um auditor que vem aqui lançar tributos no Flow, o que seja, te chantagear ou te torturar, pior ainda, isso não é mais improbidade. Mas, se você descobrir que essa pessoa tem 100 milhões de dólares no exterior, enriquecimento ilícito, isso não é mais improbidade administrativa também. Pior, se uma pessoa, uma mulher, for para a mesa do parto, um dos momentos mais mágicos da vida dela, e for estuprada por um médico público, isso não é mais improbidade administrativa. E mais, eles mudaram outra lei em 2019 para que a gravação do criminoso, cometendo crime, não possa mais ser usada contra o criminoso, agora só a favor do criminoso. Que país é esse? Isso porque grande parte dos escândalos de corrupção vieram à tona com a gravação do político recebendo propina. Foi uma regra enxertada, contrariamente à vontade do Sérgio Moro, no pacote anticrime que ele enviou para o Congresso. Não tinha essa regra, eles enxertaram e aprovaram agora para dizer que gravação do criminoso cometendo crime não pode mais ser usada contra ele. Então a gente viu Mesmo todo que o aparato... devidamente autorizada, não pode? Autorizada pode sim, mas se você gravar sem autorização, como foi lá no caso do estupro da paciente na mesa do parto, o argumento é que, a partir daquele jabuti inserido na lei, daquela regra inserida na lei, você não pode mais usar contra o criminoso. Então, o que você vê acontecendo ao longo dos últimos meses e anos, e tem que ser essa cara mesmo, Igor, é a cara de absurdo, tem que estranhar isso. Que país é esse? É a inversão daquilo que a gente acredita. Explicar um pouquinho melhor isso aí, que é o seguinte. Então, por exemplo, o que a lei diz? O que o pessoal fazia muito antigamente? Você estava sendo vítima de uma extorsão. Podia ser por um particular, eu conheço um escândalo teu, se você não me pagar aí 100 mil, eu vou procurar os jornais. Ou podia ser, sei lá, um auditor. Exemplo, né? Um auditor fiscal, olha, se o seu estabelecimento não pagar para mim essa propina, eu vou multar. E que eu estou dando só um exemplo, pessoal. Tá bom, não vai ficar tá bom, bravo tá bom. os auditores fiscais, ainda mais comigo. São na O que a pessoa normalmente fazia? Todos os... Com todas as profissões. Sim, o que a pessoa fazia para se proteger? Às vezes ela gravava a conversa para ela ter uma prova antes de procurar a polícia. Tá? Então isso era normal. Ou, claro, tinha pessoa que cedia extorsão, mas tinha gente que preferia gravar para ter uma prova para daí procurar a polícia. Como mexeram na lei, agora você só pode fazer essa gravação se antes você procurar a polícia e aí um juiz dá autorização. Mas vamos supor que você faz todo esse caminho, não consegue autorização ou consegue autorização e não consegue gravar. Aí você fica com cara de idiota. Então, mexeram na lei e foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Deltan concorda comigo, o pior, né, Igor, vamos ser bastante honesto aqui, é ver a possibilidade da gente ter de volta na presidência da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato, e não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente à época dos fatos, e você tinha corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê, ninguém diz que ele foi inocentado, essa é a verdade, ele não foi inocentado. Ele está mentindo. Né? Bem, eu interroguei ele, né? Você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entendeu que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu a sentença em outro processo, no sítio de Atibaia.
As 2 sentenças foram confirmadas do tribunal lá em Porto Alegre por 3 juízes, né? 3 juízes profissionais que ninguém nunca questionou qualquer questão relacionada à imparcialidade. Foi confirmada a minha sentença no STJ lá em Brasília por outros 5 magistrados. E 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E ele foi beneficiado. Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República. Então, como é que você consegue explicar isso para as pessoas? As pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente. Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém como o Lula concorrendo à presidência da República? Então o pessoal me questiona até, mas por que agora você está assumindo uma posição no segundo turno? Olha, eu sou contra o Lula, eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para minha casa e falar para o meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Como é que você consegue fazer isso num cenário desse? Então teve sim esse desmonte, que a gente tem que lutar no Congresso, lutar nos tribunais para que cumpram o seu papel. Agora, a gente também não pode deixar, essa é a minha opinião, e tem que fazer pelos meios democráticos, evidentemente, não pode deixar o Lula ser eleito presidente novamente. Bom, eu acho justíssimo que vocês lutem por essa pauta e, na verdade, por qualquer pauta que vocês julgarem importante e tal. Assim, independente de concordar ou não, essa é a democracia, né? Vocês podem lutar. E, assim, eu não sou... não estudei direito, né? Então, talvez isso daí seja... assim, porque pareceu muito ruim isso que você falou aí, na verdade.